Contra o O'Higgins, pensando no contexto da Sula, força máxima, time misto ou time total reserva, Renan? Gabriel, total reserva não, mas um mistão aí, acho que já seria o suficiente, né, cara? Você não pode deixar alguns jogadores ali por um desconforto muscular de fora do jogo contra o Vitória e colocar isso para jogar no Morumbi contra o O'Higgins. Isso eu não acho correto, né? Eu penso assim, agora a gente tem vários pontos de vista a respeito do próximo jogo, né? Do próximo jogo do Roger. Como que ele tá pensando? É o resultado, eu preciso de mais do resultado. Caleri, cara, sem você, meu time não tá andando, irmão. Não consigo criar jogadas, a gente não consegue matar o jogo sem você. Eu preciso de você contra o Higgins. E aí? É o que eu faria? Não, mas é a necessidade do cara, a necessidade do cargo, a necessidade da vitória, né? Tem ali, pensando no campeonato, que é a possibilidade de você ganhar do outro time que ganhou e você dar um passo importante com relação à classificação. Gabriel, difícil, mas eu ia no mistão, hein? Ia no mistão, Também. todo Bangu, todo reserva não. Acho que não sei nem se temos condições de montar um time com todos reservas, né? Capaz que até tem, mas seria assim, eu não faria isso, mas acho que um mistão aí dá para armar nesse. Por exemplo, jogou o Enzo, joga o Endel, o Lucas Ramon não vai jogar, tá suspenso, joga o Lucas Ramon, certo? É mais ou menos isso daí que eu penso, né? Em relação a esse jogo. Colocaria o TT e o Luca para jogar, se ele mantiver o esquema de um lado o TT, do outro o Luca, né? Eu faria isso, misto quente aí, como disse um amigo aí no chat. Aquele misto caprichado, né, Chacon? Esse time do O'Higgins não é baba também não, hein? Vejo o pessoal falando que é um time fraco e tal. Tirou o Bahia na fase pré, acho que é importante lembrar, depois caiu. E já venceu o Milionários também 2-0. Tudo bem que era um jogo em casa e tal, mas é um jogo para entrar bastante atento. Agora, acho que entra naquele terreno que você já vinha comentando, né, Chacon? Não vale você estourar o time em um jogo nesse contexto, né? É por conta desse contexto de pressão, né? Eu penso que assim, ou você coloca um time titular por uma justificativa, porque assim, a justificativa vai ser, no fim das contas, a pressão mesmo que tá correndo aí o Roger no comando do São Paulo. Mas o ponto é, você poderia fazer um planejamento de nos jogos em casa é time titular, prestigiar o torcedor, esse tipo de coisa. O que eu acho que faz sentido até, mas ao mesmo tempo eu entendo que você pode colocar um time reserva pensando em dosar a carga dos jogadores. Tiveram diversos jogadores poupados nos últimos jogos, tudo isso conta, eu acho importante. Caleri não vem jogando, Luciano não jogou, muitos desfalques contra o Vitória e tudo mais. Beleza, isso é show de bola, perfeito. Acho que pelo início do Campeonato Brasileiro, vi um amigo comentando, falando que faltam 25 pontos para o São Paulo. Acho que o São Paulo não vai correr risco de queda. Acho muito, muito difícil que isso aconteça. O grande problema é que o objetivo, até onde a gente sabia, era buscar uma vaga na Libertadores. Então aí você precisa de muito mais do que só os 25 pontos. Você precisa correr atrás de muita coisa, inclusive vencer fora de casa os jogos contra a Vitória, contra equipes que vão brigar na parte de baixo da tabela. Né? Você precisa conquistar os resultados fora de casa. Mas para o jogo do O'Higgins, cara, eu acho que vai ser um misto quente já daquele com queijo caprichado, sabe? Que aquele vem derretendo o queijo e o pessoal tem que ficar cortando as rebarbas, porque vai estar bem modificado o time ainda, pensando em dosar a carga dos jogadores, mas vem essa pressão em cima do Roger. Por isso eu acredito que ele não vai colocar como diria nosso saudoso Ilcinho aqui no nosso debate em três cores, não vai colocar o Banguzinho, né? Acho que ele vai colocar peças experientes, e o Renan bem apontou, assim, Lucas Ramon não tem o porquê não ser titular, por exemplo. Já está fora contra o Vasco, é titular amanhã, tem que jogar contra o O'Higgins sem dúvida nenhuma.
Exatamente. Bom, mensagens da galera para a gente fechar por aqui. Galvão Júnior fala que deve ser agoniante para os próprios jogadores olhar para a técnica e ver Roger Machado dando preferência a certos jogadores, né? Que é a crítica também do Ed Júnior, falando do Tolói, deve estar voando nos treinos para ser titular. É que o Tolói também tem uma questão da posição, né? Eu tô um pouco preocupado em relação à zaga, cara, pensando aí para a sequência do ano, porque eu acho que a gente tem dois zagueiros hoje que são zagueiros confiáveis, são Alan Franco e Sabino. Tinham 6 em dado momento ali que eram 6 profissionais, eu achava demais, e saíram, né? Está para sair por uma questão que foge ao clube, 2 que eu acho que estavam na lista daqueles que poderiam jogar com um pouco mais de confiança, que eram Ferrarese e Arboleda, né? Ficaram Dória e Tolói, que são jogadores também mais experientes, com uma questão de ritmo de jogo. Estou um pouco preocupado em relação a isso. A gente vai entrar bastante nesse terreno também durante os próximos jogos, né? A ver. O nosso querido, Roberto Maganha falou, não apoio mais o Roger, desisti. Ô, Renan, eu acho que o jogo contra o Higgins vai ser um certo termômetro também, hein? Do estádio. A gente falou contra o Cruzeiro também, mas eu quero ver o comportamento de quem vai estar no estádio amanhã, cara, porque é um clima realmente já bastante tenso e é sempre pelo próximo jogo, como pontuou o Chacon, né? Goste de você ou não, é um fato, tá sempre pelo próximo jogo. E isso vai ser uma pressão grande também para lidar. Vai. Como o Chacon falou que ele queria a Copa do Mundo amanhã, acho que ele preferia também jogar fora de casa, porque ele vai... No jogo contra o Cruzeiro, ele foi vaiado quando anunciado no telão o nome dele. Amanhã, com menos torcedor ainda, acredito eu, não tenho a informação, mas acredito eu que não terá um Morumbi com muita gente, ele vai ser cobrado, vai ser vaiado, né? E o treinador, quando trabalha assim, né, ele prefere estar jogando fora de casa, né? Para ter mais lucidez, mais clareza nas suas ações, e é aquilo, Gabriel, ele chegou sabendo disso. Ele chegou sabendo que ele precisa de resultado urgente, que ele precisa da resposta imediata, ele sabia disso. E ele teve a decisão de ser muito mais autoral do que manter um negócio que estava dando certo, né? Ele quis lá o posicional dele, e depois, além do posicional, mudou a estrutura tática. É a opção dele, e ele sabe que isso aí ia trazer, sem resultado, obviamente, ia trazer uma pressão muito grande para cima dele. E amanhã vai ter ali um termômetro interessante no Morumbi para a gente observar, né? Porque depois daquilo foram jogo em cima de jogo, então acontece muita coisa muito rapidamente, né? Então, depois daquela vaia, o São Paulo ganhou 2 jogos. É igual o Chacon falou, ganha 5. O primeiro que perde, lá no 6º jogo, volta lá para trás da fila e voltam as críticas, entendeu? O jogo contra o Boston River foi ruim também, só que o São Paulo ganhou. Então as críticas ficam, né? Ou não existem as críticas, ou elas ficam mais tranquilas, até num tom de voz mais tranquilo. Quando perde, vem de novo. E ele sabe disso. E ele pelo menos tem que ter vindo preparado para isso, para esse tipo de pressão, porque ele precisa do resultado imediato. Ele precisava, continua precisando, para sempre. Enquanto ele for treinador de São Paulo, que eu não sei se vai durar muito, é sempre assim. Resultado, próximo jogo, resultado, próximo jogo, resultado. E é isso que eu tô falando, que me mete o medo do que vai fazer contra o Higgins, né? De escalação. Pode ter um planejamento, mas perdeu para o Vitória, muda o planejamento por causa disso, por causa que eu necessito da vitória. Isso é uma preocupação para mim. É isso, perfeito, é uma preocupação mesmo. O Debate Rafa mandou aqui, falou que o São Paulo produziu para abrir o placar, mesmo que pouco, e produziu para empatar. O jogo acabou na irresponsabilidade do Ramon e na falha dele e do André no gol. Um exagero as palavras a respeito do Roger para essa partida. Eu acho que vai muito além disso, né? De fato, o São Paulo teve chance de fazer gol. De fato, o São Paulo teve chance ali de não dar tanta bobeira. Mas a gente percebe, acho que entra no que o Renan falou, né, Renan? O meio de campo do São Paulo era a principal valência de um time que foi líder. Não acharia nenhum absurdo banco, por exemplo, para o próprio Danielzinho, que já foi banco no último jogo também, em casa, e até para o Marcos Antônio, cara. O Marcos Antônio, a gente falava aqui de um cara que tinha que estar na seleção brasileira, porque estava potencializado.
Hoje ele está sobrecarregado no meio, né? Então você perde características que aí vão depor contra o coletivo, e aí quem conduz o coletivo é o Roger, né? Então tá tudo interligado nessa história. Penso assim, pelo menos. E ele tem a obrigação de potencializar as características dos jogadores. Pô, tem o Marcos Antônio. Qual que é a principal característica do Marcos Antônio? Ele faz isso, faz aquilo, ele controla o jogo, ele vem, pega a posse de bola, ele tira a bola da pressão, ele faz passe vertical, ele dá grandes assistências. Pô, eu não posso tirar isso do Marcos Antônio, do Marcos Antônio e de outros. Como que eu vou fazer, como que eu vou montar um time para não perder essas principais características desses melhores jogadores do time? Essa é a obrigação dele. Ele ganha para isso. E quanto ao comentário do Rafa, eu não acho que o São Paulo produziu para abrir o jogo, mas produziu para empatar. Não que produziu, teve a oportunidade de empatar e até virar ainda no primeiro tempo, dos dois lances já aqui citados. E se acontecesse isso, você vai para o intervalo ganhando de 2-1 de virada, muda completamente o cenário e a história do jogo, né? Daí depois, sim, a responsabilidade do Lucas, né? Enfim, eu acho que a gente não exagerou nos comentários a respeito do Roger, a gente pontuou, a gente analisou o jogo, né? E controle de jogo é diferente de... Porque, assim, controle de jogo é igual o treino de posse de bola. Treino de posse de bola, vocês não veem mais treino, né? Mas treino de posse de bola é o quê? Você não tem o objetivo de fazer o gol. Você ganha, né, do seu time adversário ali no treino, tendo mais posse de bola. Então, contou até 20. Trocou 20 passes, é 1 ponto. Mais 20 passes, 2 pontos. Então, é isso que é o objetivo do Roger? Controlar jogo, não ser efetivo, não criar grandes chances, não colocar o adversário sob pressão. É isso, porque sob pressão de fato, o Vitória nunca teve no jogo. Ou eu analisei errado o jogo. Então é isso. Eu acho que a gente não foi aqui injusto com o Roger. A gente fez um comentário pertinente, né, analisando, do nosso ponto de vista, óbvio que foi o jogo.